Que Deus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos, muita luz, Manaus. Graças a Deus que aonde você estiver nesta quarta-feira, o poder de Deus venha te alcançar e livrar você de todos os males, né? Nós estamos vivendo essa grande expectativa porque nessa sexta-feira está de volta o banho do descarrego. E nós estamos baseando a nossa fé naquilo que está escrito. Coloca aí na tela a produção, 2 Reis 2, 21. Olha o que diz. Então saiu ele, Eliseu, e ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse, assim diz o Senhor, tornai saudáveis estas águas, já não procederá daí morte e nem esterilidade. Você vê, né, as águas estavam ali amargas e a terra estéril. Quantas são as pessoas que a sua vida está dessa maneira? Mas muitas pessoas não sabem que por detrás dessa esterilidade, por detrás dessa vida amarga que você está vivendo, existe uma entidade. Eu quero que você acompanhe agora esse momento de libertação. É importante você entender isso, porque o mal ele trabalha, o diabo tem matado, roubado e destruído vidas, como você vai acompanhar esse momento. Qual o nome da entidade que está aí? Beelzebub. O seu mais forte aí. Só O que você está fazendo aí? colocando doença no estômago, através da ansiedade, da crise de ansiedade, síndrome do pânico. Ataquei no estômago, faço doer o corpo dele todo de tanta crise. Dói tudo, ele chora. Eu atormento ele com tanta crise forte. Como é que você está agindo na família dele? A família dele toda é perturbada. Como é que você perturba a família dele? São todas depressivas. São todos perturbados. Eu perturbo todos. Mas como é que você entrou aí nessa família? Veio dos antepassados, já tá aí as gerações. Foi mandado? Por conta do casamento da mãe dele, do pai dele, que foi destruído há anos atrás. Mas alguém fez algo para destruir? A cunhada do pai. Jesus, entra na mente dele, na alma, no mais profundo do intelecto. E não volte mais. Fique em pé. Respira fundo aí. Como é que você tá? Muito bem. O que você estava sentindo? Primeiro, medo, muito medo. Nervosismo, ansiedade. Está em paz aí? Como é que tá a sua mente? Tô bem, tá mais claro, mais leve, mais... Aí saiu aquela escuridão. Tava meio atordoado, meio pensativo. Mas tá bem. Hoje tô... E por isso nós estamos consagrando este elemento que é o sal, um elemento bíblico, sagrado. Por diversas vezes na Bíblia, a Bíblia fala sobre o sal. Davi venceu seus inimigos no Vale do Sal. O próprio Deus diz, vós sois sal da terra. E o sal, ele serve para salgar. Nós vamos pedir, você me alcança aqui, para trazer nessa sexta-feira uma garrafa com água. E nós vamos colocar um pouco desse sal aqui, que vai ser transformado no banho do descarrego. E quando você tomar este banho, as forças negativas, as cargas malignas que têm se levantado contra você e contra a sua família será quebrada. Você pode ter certeza, a libertação vai chegar até você. E se você precisa de ajuda, mostra aí a nossa central de atendimento. Nesta quarta-feira está aí o pastor Lucas ali da Igreja do Centro, da Universal do Centro. Você pode agora mesmo ligar, fazer contato, enviar uma mensagem. Você que está aí desesperado, pensando em tirar a sua vida, essa situação ela vai mudar. Nós estamos à sua disposição. Prepare a sua garrafa com água, nós vamos estar colocando esse sal e o banho do descarrego vai chegar até você e toda a sua família. Agora, eu quero que você já deixe aí um copo com água preparado, daqui a pouco uma forte oração por você, pela sua família, mas eu quero que você acompanhe esse momento. No último domingo, o bispo de Éter chamou ali, como sempre ele tem feito, os obreiros no altar e deu uma palavra especial, porque hoje, essa quarta-feira, será uma quarta-feira muito importante para aqueles que querem vencer. E se você quer vencer, eu estarei esperando você às 19 horas, tá bom? Que Deus abençoe, fique com essa mensagem e logo após o Bispo de Éter com todos. Essa coisa de salvo para sempre é mentira. Fala assim, foi fiel até a morte. E morte
Já foi na cruz para ninguém dizer assim, eu estou sofrendo muito que não aguento. Bom, mas a morte foi até a morte de cruz. Né? Se alguém abrisse mão da salvação, só se tivesse uma coisa pior que a morte de cruz. Não tem. Quer dizer, olha como é que pode a pessoa se entregar a isso, né? Mas essas coisas pode, porque é devagarinho, né? É devagarinho, é uma palavrinha, é um sentimentozinho, é uma mulher, é um homem. E aí a pessoa está lá envergonhada, endiabrada. E por que os demônios são piores? Porque Jesus disse o quê? Que se o diabo voltar, como é que é a maldição? Tu já imaginou você, rapaz, 7 vezes pior? Então, se a gente não tiver tudo que a gente pensou, que tem o que Deus quer e tá bom. Amém? Se o que Ele quer é melhor, né? Não é verdade, minha querida? Sim ou não? É o que Ele quer, tá bom. Ah, você não ganhou isso. Ah, você não conseguiu aquilo. Ah, tá bom. Ah, mas você não foi isso. Ah, tá bom. Mas tem uma coisa, eu sou dele, ele é meu. E ninguém me separa de Jesus. 2 Pedro 2:22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, quer dizer, um ditado verdadeiro. O cão voltou ao seu vômito, ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou lá para a lama. Não adiantou lavar. Não adiantou lavar que a porca voltou para lá. A gente vomitou o mundo. Então deixa para lá. E quando você vomitar, você se livra daquele vômito, né? Joga lá, ou então põe no saquinho, joga fora. Você não volta mais aqui. Você vomitou o mundo, acabou, rapaz. Era. Nunca mais. Esse é o Espírito. Amém? Para a gente se encontrar no céu. Olha, não pode ter um dia que você acorde para fazer besteira. Cada dia que Deus te der não pode ser para fazer besteira, não. Vai ser essa reunião toda especial que você vai aprender como você vencer a si mesmo. São tantas pessoas que perdem para si mesmas, né? É como se a pessoa mesmo se sabotasse. Ela não consegue, nos momentos que tudo está certo na vida dela, nos momentos que tudo está certo na vida dele, daqui a pouco ele se atropela nas suas escolhas, faz tudo errado e está sempre voltando a estaca zero, vezes abaixo de zero. O que fazer? Você é aquela pessoa que diz assim, olha, eu queria conseguir ficar bem e continuar bem. O teu maior inimigo não é o diabo, é um inimigo desgraçado, me perdoe a expressão, mas não é o pior. Mas a nossa vontade é contra nós. E hoje você vai aprender, digamos assim, você vai estar habilitado a vencer a si mesmo, a não estragar mais a sua vida. Você vai ser orientado como arrumar a sua vida e como você ficar bem. Te interessa isso? Ser uma pessoa que vence a si mesma? Te interessa ser essa criatura que prevalece sobre a própria vontade, que fica bem e que conquista a salvação, como você nos ouviu aí falando com os obreiros nesse último domingo? Então prepare-se para essa noite toda especial. 18h20 nós vamos estar aí impondo as mãos, passando essa bênção. Desde o início do ano nós estamos nessa fé e 19 horas começando essa grande reunião que vai te ajudar em muito, inclusive você que está afastado, com a vida toda desconfigurada, toda atrapalhada. O Espírito Santo está falando com você através desse programa. Aceite o chamado de Deus para você. Me dê nomes aí, Lucas. Sim, bispo, nós temos aqui já algumas participações. A Mariane diz aqui, olha, encontrei no meu quintal
trabalhos de ritual e estarei indo nessa sexta-feira buscar a minha libertação. Ela estará conosco, então, participando dessa sexta-feira, onde iniciaremos o propósito do banho do descarrego. A Maria diz aqui, olha, eu fui vítima de um ritual. Hoje meu marido se encontra com uma amante. Estarei também indo nessa sexta-feira quebrar essa maldição. Estarei às 19 horas. Faz bem, Maria. Venha buscar, então, a sua libertação e da sua família. A Ana Beatriz diz aqui, olha, estou afastada. Sofro com crises de ansiedade e passei a me envolver com mulheres. Estou decidida a voltar nessa quarta-feira às 19 horas. Faz bem, Ana Beatriz. Nós estaremos aqui lhe aguardando. O Jean diz aqui, tenho sofrido com crises existenciais, com crise de ansiedade e medo. Conheço e reconheço que preciso de Deus. Estarei nessa quarta-feira às 19 horas. E a Gabriela diz aqui, quero ter um renovo espiritual. Estou me preparando para esta quarta-feira às 19 horas. E vou chegar às 18h20 para a imposição de mãos. Faz bem, Gabriela. Todas as quartas-feiras o bispo está ali impondo as mãos a partir das 18h20. João Vitor diz, estou sem forças para largar o pecado, mas eu confirmo a minha presença nessa quarta-feira às 19 horas. E nós estaremos ali na Universal do Centro, Avenida Getúlio Vargas, 920, especialmente às 19 horas, ao lado da Samel, na Avenida Getúlio Vargas, 920, e nesse domingo também, às 8 horas da manhã e 18 horas. Vai ser uma quarta especial, e eu queria frisar aqui para você que essa questão de não tenho forças, né? Você viu aí a pessoa dizendo, e às vezes me faltam forças. Sabe, não é questão de força, não. Força você tem. É decisão mesmo. Você vê o filho pródigo. Será que você está pior que o filho pródigo? Me dá a foto aí da ilustração, né? Da situação do filho pródigo. Isso. Olha só. Acabou o dinheiro, largou o pai, foi parar no chiqueiro, queria comer as bolotas, as alfarrobas, o resto para os porcos e não lhe era permitido, maltrapilho sujo de cocô, e ele disse, volte para mim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Alguém impediu ele? Ele não estava na mão do diabo? Ele não estava na mão do diabo? Ele não estava colhendo os frutos da sua má escolha, mas ele não levantou e não ficou só em palavra, não. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Decida, porque o diabo e a sua situação não é maior do que Deus, não, tá? Prepare-se. Vamos lá, me dê imagens do nosso último domingo, por favor. Olha aí que maravilha de reunião, debaixo de muita água, né? Amanheceu chovendo, muita chuva, mas a chuva não impede, muito pelo contrário, a chuva fez o nosso Pentecoste ser maravilhoso. Muita gente foi batizada no Espírito Santo nesse domingo. Pessoas que saíram realmente transformadas por Deus. E hoje não vai ser diferente, não. Mas a nossa atenção também está voltada para esse dia 15, o dia D, o dia do fim da dor, o dia de parar de chorar, o dia de parar de sofrer, o dia de parar essa depressão, o dia de parar essa doença, parar essa dor, o dia de se livrar dessa situação no seu casamento. Acompanhe agora pessoas que quebraram sentenças de morte. Deus é Deus que quebra sentenças de morte. Acompanhe. Dona Herodina, conta qual era a sentença de morte que tinha sobre a sua vida. Uma doença chamada câncer do estômago. E foi uma guerra, né? Um câncer maligno no estômago, o qual eu emagreci 40 quilos. Aí usei minha fé, hoje eu estou curada, não tenho mais nenhum problema de câncer. De fato, a sentença de morte através desse CA foi cancelada. Foi cancelada, em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui, viva, cheia de saúde. Curada. Curada. Maria, qual era a sentença de morte que tinha sobre a sua vida? É uma sentença de morte, né? Porque quando eu cheguei na igreja, antes de chegar, eu fui sentenciada à morte, né? Porque o médico me desenganou por uma bactéria que eu peguei no meu sangue.
através de um aborto, né? Um aborto espontâneo, mas que quase me leva à morte. Então, ele chamou minha família, disse que eu não resistiria mais, que eu ia morrer. E um dia eu clamei a Deus. Clamei a Deus e pedi que Deus me curasse, que Ele me tirasse daquele lugar. E assim Deus fez. Cheguei na Universal muito doente mesmo. E ali Deus me curou. Mas eu fui sentenciada à morte. Hoje livre? Hoje livre, completamente livre de tudo. É forte, né? É realmente a pessoa quando está debaixo de uma sentença de morte. São muitas as sentenças. Às vezes não é uma sentença de morte, mas é uma sentença de muita dor na alma, né? Daqui a pouco eu vou colocar aqui a história da Renata para você, mas ela, por exemplo, ela cresceu sendo abusada por um padrasto. Olha que sentença. A mãe largou o marido, colocou um homem dentro de casa que usava a mãe e na ausência usava ela. Como se livrar disso, né? Uma pessoa, por exemplo, tem gente que o marido prende dentro de casa. É muita dor, são muitas situações. Por exemplo, você vê seu filho que você colocou todo o empenho sobre ele, daqui a pouco ele é um drogado, né? Você passa pela rua e vê ele ali como um doido na rua. Olha que situação, como não se importar com isso? A palavra de Deus diz, olha só, isso aqui é a palavra de Deus, ó. Pois olhou o Senhor desde o alto do seu santuário para soltar os sentenciados à morte. Então, domingo agora vai ser o nosso dia D, tá? É o dia de você ver Deus fazer isso por você. Eu falei aqui na segunda-feira, que nós fizemos 19 horas, que você vai ver muita coisa acontecer na hora. Na hora. Os problemas que têm sintomas, você vai ver muita coisa na hora. Você vai ver a sua sentença cair. Por quê? Porque ele disse, é só porque ele disse. Busque isso aqui em uma igreja universal do Reino de Deus. Busque isso aqui. Vai ser domingo agora, tá? Especialmente 9h30 da manhã. Tá? E vou estar também às 6h50, ainda tem às 18 horas, mas se você crê, você vai fazer de tudo para estar como essas pessoas. Olá, Bispo Dieter, estou aqui com a Antônia. Ela que tem uma sentença que ela quer ser livre dela. Qual é a sua sentença? Que tem de Saí feito? do vício, Vício do quê? do cigarro, da droga. Há quanto tempo você está nesse vício? Deixa eu fazer 1 ano, mas eu bebia muito, né? Mas parei, graças a Deus. Depois que eu descobri que eu tinha vesícula, né? Quase eu morro, eu parei de beber. Mas eu fumo muito, eu peço sair desse vício do cigarro, né? Também vou me esconder dos meus filhos, né? Eu não quero que todo mundo veja. Mas eu creio que eu vou conseguir, né? Vai sim. Dia 15, tá aqui o convite que nós demos para ela. Tudo é um tipo de droga. Dia né? 15 de junho, 9h30 da manhã, lá na Catedral. Você aceita o desafio? Onde essa catedral, na Constantino O Constantino Neri. Tá bom? Você vai escrever aqui essa sentença que é o vício. É o que diz aqui a palavra de Deus aqui, ó. Pois o Senhor olhou desde o alto do santuário para soltar o sentenciado à morte. Amém. Você crê? Creio. Eu vou colher o antes e depois o seu testemunho. Pode ter Certo? certeza. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui com a família Nascimento, né? E viemos trazer a carta de qual é a sua sentença. A senhora tem visto uma sentença de enfermidade sobre a família, né? Quanto tempo está acontecendo isso? Já faz muito tempo, né? Com a minha mãe, né? Que ela não fica boa, a gente não encontra o motivo dessa dor, dessa doença. E também com o meu esposo, né? Que já faz uns 3 anos que ele tá assim, adoece, fica bom, né? A minha filha também tem os problemas dela, né? Você também está sentindo o quê? Quais são os problemas? De não conseguir dormir, às vezes ter uma angústia, uma tristeza. E o senhor tem enfrentado quais enfermidades? Está deitado por quê aí? Tumor nas costas, problema de glaucoma na vista. Sentenças de enfermidade estavam sobre essa família.
Mas olha só aqui, para vocês verem o que Deus diz. Escrito assim a palavra de Deus. Pois o Senhor olhou desde o alto do seu santuário para soltar os sentenciados à morte. Então vocês vão escrever, cadê a do senhor? Está aí? Cadê a sua, Amanda? Está aí da senhora? Vocês vão escrever aqui uma carta para Deus. Assim como Deus, ele vai soltar. A partir de hoje já acabou a sentença de enfermidade nessa família. Vocês creem nisso? E no domingo, dia 15, todos vocês vão estar conosco lá na catedral. Vocês aceitam esse desafio? O senhor aceita o desafio? Aceita, Amanda, o desafio? A senhora aceita o desafio? Então, desafio feito, desafio aceito. Nós estamos com os nossos grupos, inclusive sábado nós vamos para as praças, tá? Nós vamos ter banners lá dizendo qual a sua dor, vamos estar convidando as pessoas, porque o que você faria no nosso lugar? Se você tivesse alguém, tá? Não vou chamar de algo, porque Deus não é algo, é alguém, é o Todo-Poderoso. E eu sei que podemos te ajudar. Eu sei que você não precisa se matar. Eu sei que há jeito para você. Você não precisa se matar. Você não precisa se entregar a essa situação que você está se entregando. Eu sei. E Deus é testemunha que eu sei que Ele pode mudar a tua história. Se prepare, como Ele fez com a Renata. Meu nome é Renata e o meu sofrimento começou na infância, aonde meu pai e minha mãe viviam brigando, tinham uma vida totalmente destruída, a ponto de a minha mãe separar do meu pai e aí trazer para dentro de casa um padrasto, aonde nós apanhávamos de padrasto, aonde nós passamos abusos, sexuais na infância. Eu vivia traumatizada, como eu casei nova, engravidei nova, o meu casamento ele foi totalmente destruído, eu vivia brigando com meu esposo, eu vivia passando dificuldades, sofrimentos, era uma pessoa muito agressiva, a ponto de tacar a faca no meu esposo, e aí a minha vida começou a desandar, e aí eu comecei a ver que eu estava me afundando mais, me tornar uma mulher nervosa, brigava com todo mundo, e um certo dia uma amiga minha me chamou para mim vir na igreja, eu já estava 7 anos já depois que eu tive meu filho de sofrimento, Eu estava separando do meu esposo, já não tinha mais chance, Já não tinha mais jeito. E aí eu comecei a vir, através de um convite que eu recebi, eu vim na igreja. Cheguei numa sexta-feira de libertação e eu falei para Deus, não falei para ninguém, eu falei para Deus, eu vou lá, mas eu quero ver, Senhor, o que o Senhor vai fazer na minha vida. Quando eu entrei, eu já senti uma paz, uma alegria, assim, que eu não queria sair daquele lugar. E aí, eu comecei a vir para as reuniões, um domingo, na quarta-feira, na sexta, eu comecei a buscar, comecei a tirar os traumas que eu tinha, eu passava pro meu filho, e eu comecei a conversar com meu filho, a dar amor pro meu filho, comecei a mudar com meu marido também, e aí eu comecei a ver uma mudança na minha casa, na minha família, e eu comecei a buscar. Foi até que um dia eu entendi que eu necessitava, eu já estava, meu esposo vindo, já estava sendo curada, e eu falei para Deus, meu Deus, eu preciso do Espírito Santo. Foi aí aonde eu fiz um propósito com Deus, e comecei a buscar o Espírito Santo de madrugada, fazer jejum, propósitos, e aí eu comecei a lutar pelo Espírito Santo. Foi até que um dia, um domingo pela manhã, eu recebi o Espírito Santo, eu tive um encontro com Deus, a minha vida mudou. Reconstruí meu casamento, casei na igreja, no civil. Onde era vergonha, hoje é exemplo, é honra. Deus tem honrado, Deus tem abençoado. E nós somos testemunho, Nós falamos, eu falo do meu casamento, eu falo da minha família, eu falo da minha vida. E aonde tinha trauma, hoje é cicatriz, Onde era ferida, hoje é cicatriz. Então Deus, ele tem honrado a nossa vida. Hoje sou obreira, faço a obra de Deus, sirvo o Senhor Jesus como o meu melhor, e Deus tem honrado. Minha amiga, creia. Situações que pareciam intermináveis na vida da Renata caíram. Hoje ela recebeu o Espírito Santo, está bem, é outra criatura. Você que está crendo, você vai vir hoje mesmo. E você vai se preparar para esse domingo. Nós estamos lutando para a tua história ser nova. Você é o nosso próximo testemunho. Você é o nosso próximo testemunho. Você que está crendo, o Espírito Santo está falando com você.
Me dê mais nomes, Lucas. Sim, bispo, nós temos aqui mais participações. A Maria diz aqui, olha, estou com dúvidas sobre como receber o Espírito Santo. Estarei indo nessa quarta-feira para aprender. Faz bem, Maria, nós estaremos então nessa busca ao Espírito Santo na quarta-feira. A Paula diz aqui, estou sofrendo com problemas emocionais, não aguento mais sofrer. Estarei indo nessa quarta-feira às 19 horas. A Agnes diz aqui, olha, o meu marido tem gastado tudo com os vícios e deixado a minha família passar fome. É como se fosse uma sentença de morte. Estarei indo nesse domingo para buscar a transformação da minha família. Faz bem, Agnes, nós estaremos então combatendo essa sentença de morte, revogando essa sentença de morte que está sobre a sua vida. A Maria de Lourdes diz aqui, estou desempregada e nada tem dado certo na minha vida. E eu estou cansada dessa situação. Eu aceito o desafio de estar nesse domingo buscando a direção de Deus para a minha vida. Estou decidida. Excelente, Maria. Flávia diz aqui, tenho enfrentado muitos problemas na minha vida sentimental. Estarei indo nesse domingo buscar pela minha família. Não aguento mais sofrer. Excelente, Flávia. Esteja conosco, então, às 9h30 da manhã. Mariana diz aqui, meu pai está com uma inflamação na pele, já tomou vários remédios, não resolve. Estou indo nesse domingo buscar a sua cura. Excelente, Mariana. Então, nós estaremos nesse domingo revogando toda a sentença de morte que está sobre a sua vida. Se você deseja também participar conosco do programa, você pode ligar aqui em um desses números e mandar sua mensagem. Também estaremos recebendo, incluindo na oração e também lendo aqui a sua participação. É com o senhor aí no estúdio, bispo. Eu quero mesmo que venham as pessoas com as maiores dores do mundo, porque o Senhor Jesus Cristo vai fazer um grande livramento. Ele vai cumprir a palavra dele, tá? Vai ser dia de respostas, dias de mudança, dia de solução, dia de você parar de sofrer, dia de você se alegrar, dia de você se alegrar, dia de parar de chorar, tá bom? Vamos orar. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta. Ó meu Deus, meu Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Pai, e te suplicamos pela Tua misericórdia, suplicamos para que o Teu poder venha agir na vida desta pessoa, que, meu Deus, assiste essa programação. Como disse o bispo, meu Deus, sabemos que o Senhor é a solução, o Senhor não falha, e que ela venha te buscar, porque o Senhor é um Deus pronto a atender os sofridos, os perdidos. O Senhor socorre, o Senhor livra, o Senhor abençoa, e que hoje mesmo ela venha receber do Teu Espírito, que ela venha aprender a vencer a carne, as dificuldades, e ser uma nova criatura, ter uma vida, meu Deus, abençoada. E eu concordo com a oração do João Luiz. Firma esta oração, dá livramento a este povo. Eu sei que o diabo também trabalha, dizendo que para ela não tem jeito, para ele não tem jeito. Mas se ela creu na Tua palavra, no Teu caráter, se esta criatura que me assiste, ela crê que o Senhor não mente, ela vai estar em uma universal neste domingo. E como eu disse, será o nosso próximo testemunho. A água está ungida pelo Espírito Santo. Bebamos. Deus é a resposta para você quando as portas se fecharem neste mundo. O seu Espírito tem sido o meu refúgio. Isso sem dúvida, tá bom? Se você crê, nos encontraremos hoje à noite e também nesse grande domingo, dia 15. Lembrando que na sexta-feira nós vamos estar às 19 horas aqui, como também amanhã na quinta, né? Mas lá na Zona Leste, meio-dia, São José 1, nos encontraremos também nesta sexta-feira. Forte abraço para todos.